Bom dia a todos. Bom dia. Dando sequência às entregas de moções de aplauso. A terceira moção de aplauso do dia é oferecida pela vereadora Estela Almagro aos sindicatos dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e similares de Bauru e região, Sindecteb, pelo jubileu de seus 40 anos de função. Esta homenagem foi aprovada por os 21 vereadores da Câmara Municipal de Bauru. Com a palavra, a autora da homenagem, a vereadora Estela Almagro. Obrigada, vereador Márcio, que fez a diferença de participar e presidir essa homenagem ao sindicato. Obrigado, vereador Sandro, pela presença. Vou falar aqui do sindicato na sequência. Eu vou ler a homenagem primeiro, mas, primeiramente, eu queria saudar todos e todas que estão aqui. Eu sei que hoje nós estamos falando de uma homenagem que se refere não apenas a Bauru, mas a 217 municípios do estado de São Paulo, de uma luta que precisa ser exaltada, porque ela precisa continuar. E a gente precisa dar mérito para quem tem. É isso? Eu vou fazer a leitura aqui do nosso texto, que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores aqui da Câmara Municipal, e depois, seguramente, nós teremos uma homenagem fora do padrão, viu, presidente? A gente vai quebrar aqui, em alguns momentos, o rito, porque, na verdade, isso de protocolo só existe para ser quebrado mesmo, né, Maradona? Vamos sair aí da conformidade. A entidade sindical é fruto da representatividade dos filhos e filhas da exploração, da miséria e do silêncio forçado de trabalhadores durante a Revolução Industrial, período em que o capital passou a dominar o tempo, os corpos e as vidas dos operários, e a união tornou-se o único instrumento para a resistência. Foi nas fábricas escuras e insalubres da Inglaterra do século XIX que a chama sindical começou a se acender, não como concessão dos patrões, mas como conquista de quem ousou dizer basta, tornando-se muito mais do que uma simples instituição de representação, mas uma expressão política da classe trabalhadora, um instrumento coletivo de enfrentamento do sistema econômico que ainda hoje tenta fragmentar e enfraquecer trabalhadores e trabalhadoras. No Brasil, a história não foi diferente. O sindicalismo floresceu em meio à repressão, às perseguições e à censura, sendo combatido pelo poder econômico e controlado pelos governos que temiam sua força mobilizadora, mas resistiu, gerando frutos de conquistas e direitos a milhares de trabalhadores e trabalhadoras, preservando assim os interesses de cada categoria. A história de luta dos funcionários dos Correios se iguala, e fato que motivou, no ano de 1985, a fundação da primeira Associação dos Funcionários dos Correios de Bauru, inicialmente voltada ao lazer, visto as privações decorrentes do regime militar, mas com caráter de representação na defesa dos trabalhadores. O cenário de perseguição de regime ditatorial alcançou o interior do Estado, fato que impunha cuidado com as ações da entidade representativa dos trabalhadores e trabalhadoras, mas as habilidades dos companheiros e companheiras favoreceram as atividades em prol da classe operária dos Correios. Com o advento da Constituição Cidadã, a liberdade de criar a representatividade formal da classe trabalhadora ratificou o histórico desempenhado pelos companheiros e companheiras, favorecendo assim a formalização do Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e similares de Bauru e região. A pressão da luta foi intensa, restando ao companheiro Chico, por estar à frente da entidade, maior cobrança, assim como aos demais companheiros e companheiras que, junto a ele, vestiram a camisa desde os primórdios e pagaram caro por afrontar a estrutura da empresa, sendo destaque Anésio, Gândara, o Laércio, o Cícero, o Timóteo, o Bataiola, João e tantos outros e outras que deixaram os quadros da empresa de Correios e Telégrafos.
Hoje, vivemos em tempos em que o discurso neoliberal ainda tenta desacreditar o valor da organização coletiva, enfraquecendo a voz trabalhadora, motivo pelo qual reitera-se a força em defesa dos sindicatos como consequência do Estado democrático de direito, enaltecendo o sindicato como voz da lembrança de que o lucro tem um preço humano e que nenhum progresso é legítimo quando se constrói em cima da exploração. Diante do exposto, é que reconhecemos e oferecemos esta moção de aplauso ao Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares de Bauru e região pelo jubileu de seus 48 anos de fundação e de luta. 40 anos de fundação e luta. Olha, eu vou te falar, hein? Ia dar muito trabalho para o governo, viu, líder? Mas eu sonho com um plenário que tenha um legislativo com tantos trabalhadores assim. O dia que os trabalhadores ocupar o poder de verdade, que é onde as coisas são decididas, seguramente a ordem das coisas se altera, viu, Onésio? Eu falo sempre isso, e com toda a liberdade que eu tenho, pela amizade que tenho aqui com o Sandro e com os demais vereadores, a despeito de ser liderança da oposição e ele liderança do governo, mas eu digo sempre aqui que essa Câmara ainda é muito velha, muito branca, muito masculina e muito elitista. Então, a cara dos trabalhadores ainda não se vê representada nem aqui, nem na Assembleia Legislativa, nem no Congresso. Então, a gente sofre muito e continua sofrendo por pautas tão, visivelmente justas e adequadas, como o simples debate da escala 6x1, e você, do combate a ela, do fim dela, e você ainda encontra discursos tão conservadores como os que remontam à época de fundo de garantia, imposição de salário mínimo e outras coisas. Então, para superar isso, é com muita luta. 40 anos de luta e de resistência, para nós era um momento importante. Eu conversei muito isso com Laércio e outros companheiros. O Dil é sempre presente nas lutas aqui também do cotidiano, tenta estar em absolutamente tudo. Maradona, que vocês guindaram lá de São Paulo para vir prestigiar aqui esse evento, que é outra figura fundamental nessa luta dos Correios. Vocês são fortes. Vocês são fortes. Mas o sistema ainda é injusto, não é? E uma empresa pública, e eu me lembro aqui, cadê o Dil? Você está fotografando tudo, né, Dil? Eu me lembro que nós organizamos aqui em 21 para 22, assim que eu cheguei na casa, porque eu sou vereadora desde 2021. E nós estávamos ainda no governo Bolsonaro e caminhando a passos muito largos a PEC 32, naquele momento, que ia fazer aquela reforma administrativa que, na verdade, ia criar os superexecutivos, né? E ia permitir que prefeitos, governadores e presidentes pudessem acabar ou modificar empresas públicas ou instituições, né, como INCRA, IBAMA e tantos outros, Butantan. Eu lembro, inclusive, que naquele momento, mesmo em plena pandemia, teve um primeiro momento de se pensar em entregar, inclusive, o Butantan, né, que depois acabou salvando a vida de tantas pessoas. Mas a PEC 32 era um risco efetivo para a estrutura democrática do país, porque, além de sucatear as empresas públicas, os instrumentos que a gente conquistou com muita luta, que são parte desses institutos, também ia enfraquecer muito os legislativos e ia criar os superexecutivos, porque aí os prefeitos, governadores e presidentes, para vender, não precisaria mais de autorização legislativa. Então, poderia sucatear geral e poderia precarizar muito, não só as relações de trabalho e todos aqueles servidores e servidoras que construíram essas empresas, como é a história do Correio, por exemplo, que passa por momentos extremamente delicados, fruto de muita desconstrução, de muito desinvestimento, de uma precarização programada, mas naquele momento nós fizemos uma luta muito bonita, porque a gente se uniu aqui e lotou esse plenário para o debate contra a PEC 32, assim como várias câmaras municipal Brasil afora, né? E os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios foi quem mais esteve presente aqui nesse plenário, a despeito também da participação de vários outros sindicatos, mas os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios atenderam o chamado, a necessidade e vieram para essa luta.
luta. Então, reconhecer 40 anos da luta de vocês aqui, viu, Gandra? Você, o Anésio. Estou lembrando de uma outra figura que passou por essa casa rapidamente, que é alguém que eu gosto demais e que já nos deixou, que é o Gasparini, né? Guerreiro. O Alex era uma grande figura, estava sempre lá colado com as ações também do sindicato, né? Foi suplente em várias gestões, acabou... A Thelma, grande parceira, do outra que partiu também, né? Precocemente, inclusive. Mas aqui é palco de luta e aqui é palco de sonho também, né? Então, a gente tem que reconhecer o que já aconteceu até aqui e reafirmar compromisso com o futuro e para o futuro. E não tem futuro se não tiver na mesa também a representação dos trabalhadores. Homenageá-los é reafirmar o nosso compromisso com essa luta e com essa trajetória. Tá certo? Parabéns e obrigado por vocês existirem e lutarem. Com a palavra agora, os homenageados. Exatamente. Não. Primeiro, agora é a parte da moção. Agora é da moção, e depois a gente vai passar para a segunda parte, que aí a gente quebra o protocolo geral e toma conta aqui mesmo. Ocupa definitivamente aqui o poder. Sobre a moção. Ok, pode. Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. Agradecer a Estela, né? Agradecer a todos aqui da Câmara pela homenagem, pela moção de aplausos, né? Isso é importante para nós. Nós fizemos aí os 40 anos do sindicato no dia 30 de abril de 85, de 2025, os 40 anos. Mas a gente não conseguiu fazer, né? Não conseguimos agenda, porque a demanda nossa foi muito grande, agendamos algumas audiências aqui e não conseguimos realizar pelas demandas que nós tínhamos em Brasília, as negociações. Então, quero agradecer, né, a todos aí, e vai ser a história. Eu acho que a história ela tem passado, presente e futuro, então é muito importante para a gente, né, quando as pessoas passarem pelo sindicato, um quadro, né, contando a história um pouquinho dos 40 anos. Eu gostaria, assim, de colocar para vocês, eu entrei no Correio dia 30 de abril de 85, são 48 anos, e não tinha a ideia de continuar nos Correios, era só para terminar, tá fazendo colégio técnico na IT, processamento de dados na época, não existia nem faculdade, né? Hoje a tecnologia toma conta, mas naquele tempo, né, era uma aventura conhecer. E nós começamos ali, trabalhei durante 7 anos, e toda aquela repressão que nós passamos e sentimos, que ninguém sabe o que é o movimento sindical naquela época da ditadura. Eu vejo muita pessoa falando, militar, ditadura. Mas fala porque não conheceu. Quem conheceu não falaria, eu pensaria 2 vezes antes de falar, né? Porque só quem sofreu na pele é que sabe o que nós passamos. E durante esse tempo de 78 a 85, o pleno período militar, nós não tínhamos uma representação. O trabalhador público não podia organizar em sindicato. E aí nós começamos a organizar a associação, em 85, o Laerte nos ajudou, montamos um grupo, nós fazíamos reunião ali na igreja Santa Terezinha, onde que davam cursos para padrinho, para noivo, curso de noivado, e a gente ia à noite ir lá e fazia escondido. Então saía, na hora que terminava a reunião, 10h30, 11h, a gente saía um de cada vez, não saía tudo junto de medo, né, porque era a repressão. Então, quem não passou não sabe. Hoje está pavimentada essa estrada, mas lá atrás não estava, e nós tivemos que desbravar, né? E a ameaça de demissão. E quando o Chico me chamou lá um dia, eu estava lá no balcão, chegou, você que é o Gandra? Ele falou, sou eu. Nós vamos montar uma associação, você quer fazer parte? Aí eu falei, preciso conversar com a minha esposa, tinha uma filha de 1 ano e uma de 3, a Sandra, que é minha esposa, está presente aqui, né? Aí ela me falou assim, eu falei, só que eles podem mandar embora. Ela falou assim, mas pior do que está, não vai ficar, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu, preocupado, que ela ia falar que uma filha de 1 ano e de 3 tem que dar o leite, como é que você vai arriscar seu emprego? E ali no Correio era assim, todo mundo era fruto do militar. Você entrava nas sessões do Correio e tinha um militar sentado o dia todo olhando
a gente trabalhar. Quando tinha um jogo do Brasil que a gente estava trabalhando, era um radinho escondido e quando saía gol você passava bilhetinho para os demais. Porque não podia ligar o rádio. Hoje tem televisão, tem tudo lá dentro. Então era assim, sabe? Você vivia naquela agonia, você não podia respirar, você não tinha o direito de pensar. E aí nós começamos a organizar. O Laércio, ele trabalhava no telégrafo. E ele comunicava enrostidamente lá com a região, que era tudo através de telégrafo. Então, são 80 anos de idade, ela fez agora dia 5 de janeiro, Então, e ele nos ajudou. Ele pega uma fita daquela e lê o que está escrito. Fala, o que está escrito? Só tem um furinho aí. Ele fala, não, aqui está escrito isso. Como que você sabe que está escrito isso? Isso é Correio, gente. Eu estou falando do Laércio, a história, mas estou falando de Correios. E aí, quando o Chico nos chamou lá, então vamos para a luta. Só que a associação era uma associação civil, para lazer, mascarada. E nos deram uma salinha lá embaixo da escada, ali no subsolo dos Correios. Fizeram um tapume e falaram, vocês funcionam aí. Mas nós fizemos uma greve. Aí o diretor falou, não quero vocês aqui dentro não, pode sair para fora. Vocês vieram aqui para tumultuar, naquele período ainda, e nos pôs para fora. Alugamos casa, atrasamos aluguel, não pagava aluguel, fazia convênio, desviava dinheiro de convênio para aluguel, e fazia toda aquela confusão, porque não tinha um desconto, não tinha uma mensalidade, não tinha dinheiro. Passava o chapéu. Então, nós construímos dessa forma. Só que, por mais boa vontade que a gente tinha, a gente ia com a coragem. E aí, começamos a tomar na cabeça. Aí, parece, o doutor Emílio. Foram lá, o doutor Emílio, advogado do Sindicato dos Ferroviários, na época ajudou a fundar o Sindicato dos Ferroviários e veio nos assessorar. Então, hoje o Emílio também já está com seus 80 anos, os dois aí, História emociona de falar, Porque realmente a gente não foi assim uma associação, um grupo. Nós fomos uma família durante todo esse tempo. Eu estou com a Nés desde 85, com o Léo desde 85, Timóteo desde 85, João Dourado. Então, não tem a disputa pelo poder dentro da entidade. Tem a união. Um representa e os demais acompanham. E a gente sempre procura convergir. Porque a gente fala muito de democracia. Você não concorda com outro governo, você pode não concordar, mas ele existe e você tem que ter o teu debate. Você não pode achar que você é o dono da verdade. Então, gente, convergir é muito difícil. E você tem que conviver com os diferentes. Isso que é importante. Se a pessoa, eu falo, você entra num grupo de WhatsApp, você participar só com pessoas que pensam igual a você, não vai valorizar, não vai crescer, não vai ter valor nenhum. Então, nós temos que debater com quem pensa diferente. E com respeito. Se você não tiver respeito pelas pessoas, você está errado. Então, eu vejo muito que a pessoa já parte, para a ignorância nos grupos. E não é assim. Família não pode brigar com família por pessoas que você nem conhece. E eu vejo hoje as famílias brigando entre si por política. Gente, tem coisa mais sagrada do que a família? Do que a nossa família? Então, toda essa, eu estou aqui hoje porque eu tenho família. Minha esposa está até hoje aí comigo. As 3 filhas, 3 são casadas, tem os netos, cuida dos netos até hoje. Então, família é isso. Então, por que você vai destruir a família pensando em pessoas que você não conhece porque pensam diferente de vocês? Tenta conviver. Então, gente, nesse período em que a gente tem 40 anos aqui de movimento sindical, a gente teve muita evolução. Quando nós começamos, para panfletar, a gente ficava 100 metros da porta do correio. Se tivesse 3 pessoas, alguém encostava, o que vocês estão fazendo? Já era motim, 3 pessoas. Então, ficava um cada 100 metros para entregar os papelzinhos. Mimeógrafo, a gente ficava a noite inteira rodando aquilo, com álcool, aquele papel transparente, lembra dessa? A noite inteira, catar esse papelzinho, chegar no outro dia entregando nas esquinas, porque você não podia entregar na porta do correio. Hoje a gente faz reuniões lá dentro, então conversa com os trabalhadores. Então, gente, isso que nós passamos foi luta, mas foi com consciência, com responsabilidade. Porque o sindicato é escudo dos trabalhadores, não os trabalhadores escudo do sindicato. Você, a entidade, é para defender os trabalhadores. Então, você não pode pôr o trabalhador como massa de manobra. Você tem que respeitar, proteger eles, para depois você fazer o caminho.
E nos Correios, como veio lá do período militar, de tudo isso, houve transformações. Mas é difícil você mudar ideias. As ideias de 85 ainda estão dentro do Correio até hoje. Nós ainda sofremos retaliações. Nós tivemos agora o período da pandemia, a gente vê a crítica nos Correios. Mas o Correio não parou na pandemia. O Correio movimentou o país. O Correio teve muitas pessoas que ficaram doentes. Muitos morreram na atividade. E não forneceram máscara para nós. Não forneceram. E não deram sábado e domingo. O funcionário trabalhava 30 dias sem descanso. Aí choveu ações judiciais. Então, eu estou dizendo isso, gente, não pelo que aconteceu, mas para que todos tenham ideia de que a importância dos Correios. Hoje a mídia está arrebentando com os Correios, parece que eles não têm matéria. Ou é guerra ou é Correio. Eles falam, o Mercado Livre, o Mercado Livre, gente, entrega o que eles vendem. Se você precisar postar uma encomenda, você tem que ir nos Correios. Se você comprar alguma coisa pelo Mercado Livre que tiver que devolver, você vai nos Correios para devolver. Então, nós estamos marginalizados na mídia, todo dia, em todas as mídias. Uma empresa de 364 anos, né, que move o país, que é o braço social do governo, deu problema agora do INSS, com os aposentados. Quem que resolveu todo o problema? Os Correios, a agência dos Correios, que atendeu mais de 5 milhões de pessoas. Então, o Correio, ele é importante. Então, a gente precisa desmistificar, né, o que estão fazendo com os Correios. Só que a mídia, ela é agressiva. E a mídia não está fazendo isso por causa da situação dos Correios. Ela está sendo financiada. O que move é o dinheiro. Ninguém faz nada de graça. Se eu for lá na mídia e for pedir para fazer uma defesa dos Correios, não vão deixar espaço para mim, sabe por quê? Porque não vende matéria. A mídia vende matéria. E alguém paga caro por essas matérias. Então, tudo que está acontecendo nos Correios hoje, que a gente está ouvindo na mídia, que é real que tem a condição da questão financeira dos Correios, é real. Mas por que é real? Porque os Correios hoje, ele constitucionalmente, ele tem que estar presente em 5.569 municípios. Em 5.400 ele é deficitário. O dinheiro que entra no estado de São Paulo paga o Correio do Brasil inteiro. Então, se é para dar lucro, vão deixar Correio só no estado de São Paulo, se é pelo lucro. Mas a iniciativa privada já faz isso, que com concorrência e com precarização de mão de obra. Porque ninguém mais contribui com a Previdência. Todo mundo acha que é microempresário. Só que ele trabalha das 6 da manhã à meia-noite, os concorrentes do Correio, Mercado Livre. O que eles fazem? Ganha R$ 2,50 por encomenda, ganha R$300 por dia, gasta 250, não tem uma previdência, não tem nada, se ficar doente, não tem nada, e acha que é microempresário. Na Índia, não deixaram o Mercado Livre entrar. Em países como Espanha, na Europa, as plataformas de marketplace que vendem, eles têm uma verba destinada aos Correios para manter o serviço social. Então, aqui, em vez de falar de mudar e criar uma situação que atenda a população, querem acabar com tudo. É mais fácil acabar, porque pensar, porque ter desgaste. Né? Se a gente for falar que o Correio precisa de 6 bilhões por ano para fazer serviço onde é deficitário, 6 bilhões é muito. Muito, para mim, são 513 deputados com aquela estrutura e com tudo que eles aprovaram agora. Isso é dinheiro jogado fora. Quando eu vi em 76, quando ele assumiu lá a Câmara, ele chegou lá e falou, o que é isso aqui? Para que esse monte de gente aqui? 200 estava bom demais. Porque a gente está vendo que o Congresso não está lá para fazer leis, estão lá para brigar um contra o outro. Maioria. Mas isso não é dinheiro de imposto jogado fora. Mas são eles que estão falando que 6 bilhões dos Correios é que é o problema do país. O Correio tem um déficit público, é o Correio. O governo tem um déficit, é o Correio, não é o Correio. Então, você não pode ter o Exército, porque não entra dinheiro. Você não pode ter o professor, porque não entra dinheiro. Você não pode, né, ter nenhuma estrutura, porque o governo tem que financiar. Os impostos são feitos para atender a população.
Então, de tudo isso que acontece hoje nos Correios que a gente está vendo, é um ataque covarde em cima de uma empresa tão importante para nós do Brasil. Tá? E a questão do movimento sindical, agradecer a todos, né? Participação de Visa, Antônio de Santos, o Aparecido dos aposentados, né? O Guilherme, que eu sou representante da diretoria regional dos Correios aqui em Bauru, presente, e todo o Leite, né, da Central, Maradona, tá? Vocês todos aqui que estão presentes, falar todos aqui, até comecei a falar, vou ser injusto, porque vou deixar de falar alguém, né? Mas todos que estão aqui são pessoas importantes para nós, por isso estão aqui. Então, vocês são muito importantes para que a gente continue essa luta nossa, tá, gente? Então, agradecer a Estela, agradecer a Câmara aqui, não sei se eu quebrei protocolo demais, né? Mas, como você disse aí, se protocolo era para quebrar, eu quebrei até com excelência, né? Acabei monopolizando aqui. Mas, agradecer mesmo em nome de toda a diretoria do sindicato, né? Todos os delegados, os diretores, dos que estão presentes e dos que começaram a luta lá atrás. Muitos já faleceram, outros saíram da empresa, outros se aposentaram, mas construíram isso, pavimentaram essa estrada que nós estamos trilhando hoje. Então, muito obrigado a todos vocês que sempre nos ajudaram aí, doutor Marcos também, que está com a gente desde 85, deu seguimento lá com o doutor Emílio ali, ó, né, aprendizado ali, muita experiência. Então, a gente tem aqui juventude, experiência, tem tudo para que a gente faça um bom trabalho. Tá bom, gente? Obrigado a todos vocês. Presidente, agora o companheiro, leva o microfone lá para ele, Júnior. Antes de nominando aqui o vereador Sandro Brossola presente, que faz parte das histórias também da classe de lutas e das entidades sindicais. Bom dia a todos. Dando sequência a esta solenidade, queremos cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, que dirige esta sessão solene, os ilustres vereadores, senhoras e senhores, presentes nesta sessão solene. Queremos também registrar as seguintes presenças: o senhor Guilherme Alves Barbosa, superintendente estadual dos Correios, São Paulo Interior. O senhor Washington dos Santos, o Maradona, presidente nacional do trabalhista do MDB. O senhor José Aparecido de Souza, presidente da FAACO. O senhor Ronaldo Luiz Leite, secretário-geral da CTB. O senhor Elias Cesário Brito Júnior, presidente do Sindicato de São Paulo, Sintec de São Paulo. Senhor José Antônio da Conceição, presidente do Sindicato de Santos, Sintec de Santos. O senhor Hudson Chaves, coordenador do PROCON de Bauru. É uma grande honra para o Sindecteb, Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Bauru e região, estar presente nesta Casa Legislativa para receber uma homenagem que celebra os 40 anos de fundação do sindicato. O Sindecteb representa uma história de luta, coragem e conquistas ao lado dos trabalhadores dos Correios e se mantém firme na luta pelos direitos legais de cada um que ele representa. O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Bauru e região, Sindecteb, celebra 40 anos. Ele nasceu da coragem em plena ditadura militar e forjado em décadas de embates pela autonomia, não apenas como uma entidade, mas como uma referência nacional de resistência. Esta data de 40 anos marca uma trajetória de enfrentamentos históricos e vitórias, que consolidam um legado de compromisso inabalável com a categoria setista. A história do Sindecteb nasceu em um dos períodos mais sombrios da história brasileira. Em plena ditadura militar, quando a organização dos trabalhadores era vista como subversão e a empresa era guardada e vigiada em todos os setores por militares. Neste período, qualquer tentativa de articulação representava um ato de imensa coragem. E foi nesse cenário adverso que a semente da resistência foi plantada, definindo desde o início o DNA combativo e destemido que viria a caracterizar a entidade.
No centro dessa gênese está o idealismo de um homem, o senhor Francisco Teodoro de Souza Neto, o companheiro Chico, movido por uma crença inabalável na igualdade e na justiça social. Chico dedicou sua vida a defender os injustiçados, muitas vezes deixando o convívio familiar para atender a um chamado. Nos Correios, sua posição era singular como funcionário público. Ele era regido pela Lei 1711 e possuía uma estabilidade que a maioria dos excetistas não tinha. Contudo, ele usou essa prerrogativa não para benefício próprio, mas como escudo para proteger os fracos, oprimidos e injustiçados dentro da empresa. Em 1985, Chico fundou a primeira associação dos funcionários dos Correios de Bauru. Oficialmente, a entidade era voltada para o lazer, uma fachada necessária para contornar a repressão da época. No entanto, com seu jogo de cintura e habilidade política, imprimiu, desde o início, um caráter de representação e de trabalho, um caráter de representação e defesa dos trabalhadores. As conquistas ao longo do tempo do Sindecteb não são eventos isolados, mas o resultado de um legado contínuo de luta construído ao longo de 4 décadas. Esse histórico de vitórias que garantiu direitos fundamentais e dignidade para a categoria, culminou naquela que foi a maior batalha da história recente dos Correios, a luta contra a privatização da empresa. O trabalho árduo do sindicato reflete diretamente no dia a dia dos trabalhadores por meio de acordos coletivos consistentes que asseguravam avanços e a manutenção dos direitos históricos. Durante esse período foi uma luta desigual, travada quando começou em plena pandemia, né, no ano passado, que foi um dos momentos, no governo anterior, que foi um dos momentos mais importantes da história do sindicato, quando houve a luta contra a tentativa de privatização dos Correios durante o governo anterior. Como eu disse, foi uma luta desigual, travada em plena pandemia, enquanto os trabalhadores estavam nas ruas, garantindo um serviço essencial para o nosso país. O Sindecteb não apenas resistiu, mas liderou uma estratégia abrangente e, com campanhas poderosas, enfrentou o debate público, mobilizando a categoria e a sociedade para defender o patrimônio público. O Sindecteb é um exemplo da evolução do sindicato moderno, que superou a velha imagem da intransigência e do radicalismo, para se firmar como um ator social com profundo compromisso ético e profissional. A atuação da entidade vai muito além das campanhas salariais, investindo no bem-estar, na valorização e na integração dos trabalhadores na integração dos trabalhadores e da nossa comunidade. Celebrar os 40 anos do Sindecteb é, acima de tudo, um motivo de orgulho e uma homenagem à força coletiva, à unidade e à resistência de uma categoria que nunca se curvou. É reverenciar a memória dos pioneiros que ousaram sonhar em tempos difíceis e honrar cada trabalhador que hoje mantém viva a chama da luta. Esta data é um marco, mas também um chamado à continuidade. Sabemos que ainda há muito a conquistar, e a história provou que juntos os trabalhadores serão sempre imbatíveis. Parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios de Bauru e região. Parabéns ao Sindecteb por seus 40 anos de história. Que venham novos desafios e muitos anos de luta e conquistas, sempre colocando os trabalhadores dos Correios em primeiro lugar. Neste momento, convidamos o presidente do Sindecteb para fazer a entrega de algumas homenagens a pessoas que se destacaram nessa trajetória dos 40 anos do sindicato. Convidamos o advogado do sindicato desde 1985, o doutor Emílio Ruiz Martins Júnior, acompanhado por sua esposa, que também receberá uma homenagem do Sindecteb.
O microfone, só um minutinho o microfone. Aqui tem um microfone. Microfone, por favor. Bom, alô? Alô? Oi. Entregar aqui ao nosso, a pessoa que colocou juízo na nossa cabeça lá em 85, porque a gente só sabia lutar, né? Mas aí a gente precisava de uma orientação que nos protegesse, né? Principalmente a judicial. Então, eu gostaria, doutor Marcos, entregar aqui para o doutor Emílio, me ajudar aqui, né? Entregar essa placa, nessa pequena e humilde homenagem aqui, doutor Emílio, ao companheiro doutor Emílio Ruiz Martins Júnior, ao nosso advogado, toda a nossa gratidão pelas conquistas e solidez do sindicato. Com sua compreensão e dedicação, somos realidade. Editoria do Sindecteb Bauru, fevereiro de 2026. Obrigado, Emílio. Também vai entregar uma homenagem, uma coroa aí. Fala aí. A senhora Sônia, esposa do senhor Emílio, os agradecimentos também de toda a nossa equipe do sindicato, né, pela paciência e nos ceder o auxílio do senhor Emílio todo esse tempo. Muito obrigada. Não sei se é bom dia ou boa tarde. Eu só quero relembrar os senhores aqui presentes que fizemos, o que o Gandra disse, uma luta exaustiva contra uma empresa, super empresa do Brasil, que é os mandatários do Correio. Enfrentamos com garradia, com força, com energia, esquecemos da família e fomos para a guerra. Essa conquista não é só minha, não. Essa é conquista da diretoria. Esses homens aí que arriscaram o emprego para conquistar uma entidade em defesa dos trabalhadores. Eu sou advogado de vários sindicatos de Bauru e fundador de muitos outros no Estado e no Brasil. Eu sempre procurei defender o direito do trabalhador. O trabalhador é a mola propulsora do progressimento do país. Sempre foi. Não é brincadeira. E a gente fez isso com garradia, correndo risco de vida até. E a gente não podia estar andando aí na praça como qualquer cidadão, sabendo que tinha gente atrás de nós, uma tentativa de barrar o nosso trabalho. Eu fui ameaçado várias vezes, pessoalmente, mas isso não me intimidou. Não me intimidou porque eu era um profissional, e sou um profissional. E peguei, naquela época não existia nenhuma associação, nenhuma entidade sindical registrada no Ministério do Trabalho. Eu fui o propulsor disso aí. Fui atrás, conversar com o governo, conversar com o pessoal que comanda e fazer estatuto de associação, estatuto de sindicato, e fez a fundação. Dei um banho nesse país aqui. Quer dizer, isso nos ajuda, porque não é só nós que entramos na luta. Todos entraram na luta conosco. E nós conseguimos vencer. E está aí um exemplo hoje, aqui nessa Câmara, né? A representação de um sindicalista macho, como diz o outro, né? Que enfrentava as coisas, o Gandra e a diretoria deles. Corremos o risco, mas vencemos. Hoje estamos numa harmonia tremenda. Eu represento mais de 100 sindicatos no Brasil. Diretoria, todos me procuram, tirando informação, como resolver os problemas sociais e os problemas jurídicos. Eu faço com amor, nem pensando em ganhar dinheiro, com amor, porque
O que você planta, semeia e planta, e aquilo cresce, você tem que só alimentar para dar continuidade na vida. Eu agradeço ao Gandra, ao representante da Câmara, né, a homenagem que estão me fazendo aqui. Não merecia tanto, porque eu sou um profissional, e profissional ganha para trabalhar, e tem que fazer a coisa como tem que ser feita. Então, eu sou o pioneiro advogado sindicalista do Brasil, mas não me engrandece muito, não. É o trabalho, o que reflete é o trabalho. É igual o carteiro, se todo dia ele bate na porta da sua casa, chama o residencial para entregar a carta na mão, é um prestígio para ele, e é um prestígio para quem está recebendo a encomenda. Então, gente, o mundo é assim. Orgulhoso? Nunca. Mas vencedor? Sempre. Muito obrigado, Gandra, por essa homenagem. Obrigado, viu? É isso. Faz parte da nossa vida. Com licença. Dando sequência a esta solenidade, convidamos agora o senhor Laércio Emiliano Alves, diretor do Conselho Fiscal do Sindicato, e sua esposa para serem homenageados. Bom, pessoal, agora a gente vai homenagear o nosso companheiro Laércio, que quando ele começou com a gente, tinha uma situação que era, assim, um escudo para a gente, que ele era estatutário, e a empresa não podia mandar os estatutários embora, poderia demitir o seletista, que eram nós, né? Mas ele, como estatutário, junto com o Chico lá, segurou a peteca, né? Então, obrigado, Laércio, uma homenagem aqui, tá? Ao companheiro Laércio Emiliano Alves, receba a diretoria do Sindicato de Empregados de Correio de Bauru e Região, nossos agradecimentos e respeito por todos estes anos de luta e companheirismo. Diretoria do Sindicteb, fevereiro de 2026. Agora a gente vai fazer uma homenagem também para a esposa do Laércio. Nosso agradecimento também à senhora Sidney, esposa do senhor Laércio, por toda a colaboração durante todos esses anos. Muito obrigada. Tira a foto? Convidamos agora para também ser homenageado o diretor de finanças do Sindicteb, senhor Anésio Rodrigues, acompanhado por sua esposa. É uma surpresa. Abaixa teu filho aí, bonitão. Teu filho. Essa foi... Era a ideia, né? Aí, Tereza. Sandalada, hein, Tereza? Pessoal, é assim, surpresa até para mim. Anésio, deixa eu pôr aqui. Eu quero agradecer ao Anésio por esse companheirismo aí de 40 anos. Né? O Anésio trabalhou de vigilante no Correio, trabalhou no atendimento, né? Mas professor, né? E sempre aí com a inteligência, com a sabedoria, com a paciência. A gente briga de vez em quando, mas briga pelo lado bom, né? Para a gente construir.
né? Porque se a gente também não for alertado, a gente faz burrada e a gente não precisa de amigos para bater nas costas, né? Os amigos são aqueles que nos chamam a atenção e nos colocam no caminho correto, né? Então, aí, Anésio, aqui é uma homenagem ao companheiro Anésio Rodrigues, sua atuação no Sindicato dos Empregados Correios e representação no postal de Postal Saúde foram e continuam fundamentais da categoria. Agradecemos por todo o comprometimento e disposição em procurar fazer o seu melhor diante da categoria setista. Diretoria, até estou emocionado aqui, segura as palavras. Diretoria Sindecteb Bauru, fevereiro de 2026. Parabéns, Anésio. Ele falou que não tem tempo para fazer fala, e agora? Deixa eu falar ou não? Rapaz, me pegaram, sinceramente, para o senhor, agradeço a todos. Desculpa, eu me emociono. Me pegaram de surpresa. Realmente, fazer 40 anos e fazer parte dessa família, desses 40 anos, desde a associação de 85 até os dias de hoje, foi uma gratificação, um crescimento muito grande, profissional, social e político, fazer parte de tudo isso. Eu agradeço profundamente a diretoria por ter me proporcionar essa menção. Obrigado de coração para vocês e um grande abraço. Aqui, ó. Cadê a flor da Dona Tereza? Muito obrigada, dona Tereza. Agradecimentos de todos nós da diretoria do sindicato, por todos esses anos também, na participação da senhora na pessoa do senhor Anésio, nos ajudando todo esse tempo. Muito obrigada. E as surpresas não terminam aqui, não. Convidamos agora a diretoria do sindicato para fazer a entrega de uma homenagem especial ao atual presidente do Sindecteb, senhor José Aparecido Gimenez Gândara, esposa. Mas... Espera aí, mas eu não vou chorar, não. Eu vou rir, pô. Chorar é o dia a dia, né? Ué, eu não esperava, não. Bora, Kira. Bora, toda a diretoria do Sindecteb. Epa, vem, Muca. Vem, Muca. Vem, Júcio. É aquele. Ei, Couto. Vem. É, Muquinha. Mais altos atrás e... Calma, Kira. Gândara, neste momento entregamos para você uma comenda, né, da diretoria atual do sindicato. Coloca ao companheiro José Aparecido Gimenez Gândara: nosso trabalho só é possível graças ao desempenho e dedicação de seus abnegados esforços frente ao sindicato. Nosso agradecimento por todo o comprometimento e disposição em procurar fazer o seu melhor ao lado da categoria exetista. Obrigado, Gândara, por estarmos juntos, nos entendermos, brigarmos de vez em quando, mas faz parte do jogo. Obrigado mesmo. Muito bom ter você à frente do nosso sindicato todo esse ano e ter nos encaminhado para a luta sempre com ponderação, sem exagero. Valeu. Obrigado mesmo. Forte abraço. Também para a sua esposa aqui. Cadê a Rita? A Rita não está aqui, irmão, porque posso. Pode? Hoje pode. Hoje
Isso, rapidinho, de longe, hein? Eu sou ciumento. Pega na mão, deixa eu pegar na mão. Parabéns. Tá bom. Se hoje o sindicato é o sindicato, você tem uma grande participação, tá bom? Não precisa não. É isso mesmo, tá certo. Obrigado. Tá bom, já foi demais já. Aqui. Pessoal, mais alguma coisa que vai fazer aí? Dando sequência também, faremos uma homenagem especial também à senhora Iraci Ferreira de Souza, esposa do fundador Francisco Teodoro de Souza. Eu não vi, querido. Feira, sim. Você faz parte dessa família e você foi importante para tudo isso. Senhora Iraci, nossos agradecimentos por todos esses anos, especialmente pela fundação do sindicato. Eu não tive a honra de conhecer o Chico, mas a pessoa dele é presente em todas as pessoas que se fazem lá no sindicato. Muito obrigada. Senhoras e senhores, e dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão solene, passamos para a condução dos trabalhos a excelentíssima vereadora senhora Estela Almagro, mas antes, porém, ela receberá também uma homenagem do presidente do Sindecteb, senhor José Aparecido Gimenez Gândara. Obrigada, gente. Obrigada, de coração, pelo carinho. Valeu. Pessoal, a gente quer agradecer a Estela aqui, que está sempre na luta com a gente. Não, não é placa, é só a coroa. É. A placa era doce. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui atrás. Ah, tá. Ah, opa, desculpa. Valeu. Agora sim. Segura aqui, pode falar. Pessoal, a gente quer agradecer a Estela, né? Eu acho importante a gente sempre ter pessoas aí que se preocupam com o movimento sindical, com a vida social das pessoas. Afinal de contas, a gente veio no mundo para uma passagem, né? A gente tem que procurar ser feliz e o dinheiro não move as pessoas. O dinheiro ele serve para trazer conforto, né? Então, a gente quer agradecer, tá? Por esse momento aqui. E foi uma oportunidade, não em homenagem para o sindicato. Eu levo isso aqui, eu trago isso aqui como uma oportunidade que a gente não tem na correria do dia a dia, que é reunir as nossas pessoas, né? Que é reunir as pessoas com quem a gente convive. Se não fosse esse evento, não estariam vendo o Laércio agora aqui, o doutor Emílio, né? Nessa homenagem, os companheiros de Luan, a Iraci, que a gente faz tempo que não se vê, né, Iraci? Eu lembro quando nós começamos em 85, a Francileide tinha 1 aninho, e a gente ia fazer reuniões, você trabalhava na enfermeira à noite, e o Chico ficava com a Francileide 1 aninho no colo ali, e ela começava a chorar, e ele segurava, saía da reunião, voltava, mas a gente fazia essas reuniões dessa forma, né? Então não era assim, não tinha com quem cuidar, não tinha como pagar, né? Para alguém cuidar. Então, né, é isso que a gente fala. A gente, para estar aqui, a gente não tem as nossas mulheres atrás da gente. A gente tem ao lado, né? E nos puxando para frente. Então, a mesma coisa, minha esposa Sandra, né? Obrigado, amor, por tudo aí sempre, ter acompanhado, né? Porque até ela falou esse ano, você vai passar o Natal em Brasília? Você vai passar o dia de ano em Brasília? Porque a luta estava tão grande, né? E nós temos família. E é o mais sagrado para nós, né? É a família. E graças a ela, a nossa família, né, ela dedica o tempo todo à família. Então, né, agradecer, né, minha esposa, porque eu sempre falo, a gente só consegue se dar bem lá fora se a gente sair bem de dentro de casa. Se você sair brigado dentro de casa, gente, até a primeira esquina você já vai dar uma topada no dedão. Incrível, dá tudo errado. E quando você sai bem de dentro de casa, tudo dá certo e você volta feliz para casa.
E ela tem uma coisa assim, eu chego à tarde, ela olha, aí eu vou tal, para falar, o que aconteceu? Eu falo, por quê? Você está diferente, você está quieto, você está branco, você está quieto, né? Tem dia que eu chego assim, brincando, dando risada, falo, ei, o que aconteceu hoje, hein? Está tudo feliz. Então, ela consegue até o jeito de olhar, até o jeito da gente caminhar, até o jeito de andar. Então, gente, isso é companheirismo, isso é, né, a pessoa que está ao lado da gente, né, nos encaminhando. Então, eu sempre falo, eu vou para Brasília, mas não vejo a hora de voltar, porque eu sou muito caseiro e gosto muito principalmente, né, ficar com quem a gente ama, que é a família, né. Mas também a gente tem a estrada aí para a gente correr e não adianta, né, dentro de casa não aparece nada, a gente tem que correr atrás, tá bom? Então, obrigado, Estela, obrigado a todos vocês, de coração, gente, de coração. Porque eu não vou levar nada desse mundo. Então, a única coisa que a gente tem é essa convivência, né, com as pessoas, com o amor das pessoas. Então, sempre respeitando todas as pessoas que a gente vai longe, tá? Com amor e com confiança nas pessoas e com respeito, principalmente o respeito, tá? Então, gente, obrigado a todos aí. Valeu? Só um recadinho antes da excelentíssima vereadora Estela Magro retomar os trabalhos do presidente da casa. Convidamos a todos para uma pequena confraternização do lado de fora, onde vocês vão poder bater papo, rever os amigos aí que há muito tempo vocês não veem. Muito obrigado a todos. Pessoal, eu estou desde o começo tentando aqui agradecer o Silvio e o Deoche, né, porque o Silvio corre 80 cidades lá da região de Araçatu e o Deoche mais 80 lá da região de Prudente, né? E o Laerte aqui, mais de 6 cidades aqui na região de Bauru. Então, aí são mais de 200 e poucas cidades, né? 217. E a diretoria aqui, que fica aqui no sindicato, aqui em Bauru, dando todo o suporte para todo mundo, tá? Obrigado, Alípio, obrigado a todos vocês, Alessandro, Timóteo. Timóteo também está com a gente aqui, nosso pai de santo, Preto Velho, que faz uma macumbinha para nós. O finado Cícero, que era de Marília, certo, que muito caminhou com a gente, muitas vezes ele punha aquela motinho dele lá, né, para vir de Marília até aqui, porque nós não tínhamos como ter dinheiro para ir, voltar e para defender o sindicato, certo? E formar o que nós formamos através dessa amizade bonita que hoje está aqui, tá? Eu agradeço ao Maradona também por ter se deslocado, ao Divisa e todo o pessoal da região de Prudente, Araçatuba e o Leite, todos os pessoais aí. Então, eu agradeço aos meus amigos carteiros que estão aqui, aos atendentes, a todos que estão aqui, certo, que acompanham a gente, certo? E espero que continuemos assim e a defender que é o nosso pão de cada dia. Nós não estamos nada defendendo o que é dos outros, apenas estamos defendendo o nosso direito de trabalhar e o direito do nosso pão de cada dia. Só isso aí. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado a todos e todas. Obrigada, presidente Márcio, pela paciência, por nos permitir a quebra do protocolo, mas foi um momento emocionante. Agradeço a cada um e cada uma que se deslocou até aqui, a diretoria de Bauru, e convidamos não só o presidente, mas os servidores também que nos aguentaram aqui, está transmitindo ao vivo o tempo todo, para participar ali também conosco da confraternização. Vereadora, posso quebrar o protocolo, por favor? Mas nós estamos fazendo isso desde o começo, você fica à vontade. Não vai ter como eu quebrar o protocolo, vou pedir 2 minutos aí. Minha amiga, né, de partido, ficamos tantos amigos, né, 2 partidos diferentes. Eu sou o cara da direita mais esquerda que tem aqui, né, Estela? E não tem como torcer, falar felicidade, que Deus te abençoe na caminhada, você representar e lutar pela classe e pelo Correio. Eu tenho a felicidade de ser amigo do Gandra, do Dr. Milico, do Dr. Heber. Eu creio de 1985 ou 1986, que já quebramos muita perna junto. E eu vi aqui, eu conheço a história, apesar de estar distante, porque o sindicato do Correio não luta, como começou lá atrás, só pelos funcionários. Luta pelo Correios, que o Correios é a maior empresa brasileira. O Correio vai completar
os 364. Ele foi fundado em 25 de 1 de 1663. E todos vocês têm a palavra correio no sangue, porque o correio, como vocês sabem, é do latim de correr. O correio chegou com o nome de mor, chamava-se correio mor. Para quem não sabe o que é mor também em latim, é o principal, é o chefe. E eu tenho uma história de vida, de amor, de paixão com o correio, Estela, por causa disso foi oportuna. Eu sou filatelista, talvez o maior filatelista eu tenho hoje. Estou um pouco parado, mas eu tenho mais de 80, só coleciono o selo brasileiro. Para quem não sabe, a filatelia brasileira, o correio brasileiro, é o segundo selo do mundo, de 1843, que é o olho de boi, eu tenho todos do Império. É uma paixão. Eu comecei lá em Dois Córregos, em 1980, vinha o trem, caiu uma cartinha, às vezes, que eu não conseguia entregar lá, que era aqueles sacos. E eu tenho uma coleção maravilhosa, que eu nem sei o custo dela. Tem hora que eu não sei, que eu acho que eu vou ter que doar para vocês. Porque, se eu for vender unitário, é mais de milhões. Mas é uma paixão gigantesca. E jamais, politicamente, um político que se honra pode terminar ou tentar barrar uma empresa tão grande. Porque a empresa que o sindicato luta hoje, mais por ela, talvez, são vocês que correm. E eu amo muito o correio. É 40, eu tenho selos. A história da filatelia brasileira, ela conta a história do nosso país, porque cada selo tem uma história. Então, eu gostaria de falar isso para vocês. Está à disposição alguma coisa? Eu também tenho o selo Penny Black, que é o primeiro selo do mundo, para vocês terem 1940 para 43. E os selos brasileiros são os mais lindos e os maiores contadores de história do mundo. É a filatelia do correio, que eu vim aqui, quanto eu joguei, quanto dinheiro eu gastei. Mas é uma paixão. E vocês são o correio, Gândara. E lutem mesmo, contem com a classe. Vamos ajudar a nossa querida amiga. E vamos fazer... para a gente lutar. E jamais... Vamos fazer, Márcio, uma moção em defesa dos Correios no momento de tanto ataque da mídia, de tanto ataque de alguns setores. Eu sei que o Márcio é do PL, mas ele está brincando que ele é a direita mais à esquerda, porque ele é muito sensato com aquilo que é público, com os bons e grandes debates, inclusive da classe trabalhadora. Sem dúvida. Então, vamos fazer juntos uma moção em defesa da empresa. Obrigado, Gândara. E obrigado por vocês correrem pelo correio. Nada menos, nada havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada essa moção de aplauso às 11h32.